Joseph Stalin nasceu na Geórgia, que pertencia ao Império Russo e era governada pelo czar. Foi matriculado na escola de uma igreja e foi forçado a aprender russo em vez de georgiano, da língua nativa. Stalin encontrou Lenin pela primeira vez em 1906 em uma conferência comunista realizada na Finlândia. Stalin quebrava as regras lendo escondido livros proibidos quando mais novo. Um deles foi o Manifesto Comunista, coescrito pelo filósofo Karl Marx. As ideias de Marx tiveram um grande impacto sobre Stalin, que se associou ao revolucionário Partido Operário Social Democrata Russo. O POSDR dividiu-se em dois grupos, o dos mencheviques e dos mais radicais e os bolcheviques, conduzidos pelo Vladimir Lenin. Em 1912, Lenin promoveu Stalin a editor de jornal Pravda do Partido Bolchevique. No ano seguinte, foi traído por um agente duplo e detido. Uma revolução na primavera de 1917 derrubou o czar da Rússia. Presos políticos foram libertados, inclusive Stalin. Uma segunda revolução, no outono, foi seguida por uma guerra civil, da qual os comunistas saíram vitoriosos. Em 1922, eles fundaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, ou União Soviética. Lenin era o líder. Depois da guerra, Stalin tornou-se secretário-geral do Partido Comunista. A posição que passou a ocupar parecia menor, mas permitia que ele desse emprego a seus aliados no partido e construísse sua própria base no poder. No final dos anos 1920, Stalin detinha o controle quase total e governou como um ditador. A Rússia precisava há muito tempo ser modernizada. Stalin queria criar uma nação poderosa, autossuficiente. Então forçou a União Soviética a construir indústrias pesadas como mineração de carvão e fabricação de aço, de maquinários, tratores, material ferroviário e equipamentos militares. A ideia era que eles pudessem usar novos métodos científicos e novas máquinas para aumentar a produção de alimentos, mas muitos camponeses destruíram suas colheitas e animais em protesto. Milhares foram executados ou enviados para o campo de trabalho. Em seguida, houve o estouro da Segunda Guerra Mundial, e aos 70 anos, a saúde de Stalin começou a piorar. Ele ficou cada vez mais paranoico. Em março de 1953, jantou com alguns de seus ministros mais antigos. Depois do jantar, Stalin passou mal e morreu. Stalin foi um líder esperto e cruel que levou a União Soviética a desenvolver suas indústrias, expulsar o exército de Hitler e surgir depois da Segunda Guerra Mundial como uma das duas superpotências mundiais. Mas seus êxitos pagaram um preço terrível. Os direitos e a liberdade dos soviéticos foram esmagados em uma atmosfera de terror. O Grande Expurgo e outras políticas levaram à morte de mais de 20 milhões de pessoas. Adolf Hitler nasceu em uma cidade áustria de fronteira com a Alemanha. Seu pai, um oficial alfandegário chamado Alois, era severo. Sua mãe, Clara, gostava muito dele e o mimava. Hitler ia mal na escola, não tirava boas notas e foi classificado pelos professores como preguiçoso e desobediente. Em 1907, mudou-se para Viena, na Áustria, onde sonhava ser pintor, mas não conseguiu entrar para a Academia de Belas Artes. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hitler trabalhou como mensageiro, um emprego perigoso em que, correndo, ele entregava mensagens para os postos de comando. Hitler foi condecorado com a Medalha Cruz de Ferro, mas não conseguiu subir de posto porque achava que ele era uma pessoa muito individualista. Em 1918, depois de um ataque de gás venenoso por forças britânicas em Ypres, Hitler ficou temporariamente cego. Todo o seu recuperou e ficou sabendo da rendição da Alemanha. Depois da derrota iminente da Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial, as ameaças de revolução comunista estavam no ar. Hitler acreditava que o exército alemão tinha sido traído por judeus e outros povos que ele considerava inferiores. Em 1919, ingressou no Partido Trabalhista Alemão, um pequeno grupo de extremistas ferozmente anticomunistas e antijudeus. Hitler descobriu que tinha o poderoso dom de falar em público e, alimentado pela fúria da rendição da Alemanha, começou a atrair seguidores leais. Em 1921, tornou-se líder do partido que tinha mudado de nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Em 1923, Hitler tentou tomar o poder no sul da Alemanha e fracassou. Ele foi enviado à prisão, onde escreveu o livro traduzido para o português A Minha Luta. O final dos anos 1920 foi difícil para os nazistas. Em 1929, a Alemanha foi afetada pela crise gerada pela quebra da Bolsa de Nova York. Os empréstimos dos Estados Unidos que sustentavam a economia alemã foram interrompidos. O desemprego e a pobreza disparavam, ao mesmo tempo que aumentava o apoio dos partidos extremistas.
Os nazistas criaram uma onda de história contra seus rivais e uma mistura de intimidação brutal e uma sofisticada propaganda. Hitler usou o apoio que os nazistas conquistaram para traçar o seu caminho ao poder. Ele juntou forças com políticos importantes que odiavam o comunismo e pensavam que Hitler poderia ser o controlado. Eles estavam errados. Hitler assumiu o cargo de chanceler da Alemanha em janeiro de 1933. Um mês depois, o prédio do parlamento foi incendiado. O incêndio foi atribuído aos comunistas e usado como desculpa para dar poderes de emergência a Hitler. A ocupação nazista foi rápida e brutal. Em 1984, Hitler teve centenas de rivais mortos durante a Noite das Facas Longas. Em agosto, ele se declarou líder absoluto do Terceiro Reich, o Império Alemão. A Alemanha aumentou seu poder político de uma forma que o mundo nunca tinha visto. Em 1986, eles recuperaram a área da Renânia, que fora perdida depois da Primeira Guerra Mundial. Em 1931, a Áustria foi forçada a juntar-se à Alemanha, e em setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia, provocando o início da Segunda Guerra Mundial. Hitler invadiu a União Soviética a fim de acabar com o comunismo e criar o espaço de convivência para colonos alemães, mas suas tropas esgotadas foram derrotadas em Stalingrado em 1943. Após esse acontecimento, a União Soviética teve que se juntar aos aliados na guerra. Judeus de toda parte da Europa foram enviados a campos de extermínio conduzidos pela SS e eram assassinados principalmente em câmaras de gás venenoso. Hitler morreu no dia 30 de abril de 1945, depois que ele atirou contra a própria cabeça no interior do seu aposento dentro do bunker em que ele se escondeu durante as últimas semanas da Segunda Guerra Mundial. Ele cometeu suicídio junto de sua esposa, que consumiu uma cápsula de ácido cianídrico.